Olá, estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, Wagner Esturion, para mais um programa Chefes do Apetite. Álvaro hoje vai nos apresentar um vinho, claro, né? E já vamos até começando já por ele, porque o verão está entrando com força, apesar de estarmos na primavera, muito calor, então vamos pegar um vinho branco. Para degustarmos hoje com o chefe Luciano Macri, que está nos visitando e vai aqui participar de um bate-papo, tomando um bom vinho comigo e com o Álvaro César Galvão. Prazer. Como vai? Tudo bem, gente. Excelente, né? Começando numa temperatura justa, com um bom vinho. E esse é um vinho que serve perfeitamente para agora, para os pratos de verão. O que estamos sendo servido? Vai ser um moscato. Sim. Yellowtail é uma marca extremamente conceituada, é um case. Sim. E a vinícola é uma vinícola australiana. Ok. Que tem espalhado pelo mundo inteiro. É muito interessante. E é um moscato, vinho leve. Sim. Frizzantino. Você, que é o homem da cozinha, pode já pensar numa variedade de pratos e a gente brindando. Saúde. Então. Saúde. Fresco, agradável. Muito bom. Leve dulçor, uma acidez impecável. Olha, eu até arriscaria um polvo com ele. Certamente, uma entrada, algo cru, um tartar também de salmão, uma coisa bem... Tem inclusive um cardápio que eu admiro muito. Ótimo. Uma entrada dessa forma. Bom, ontem mesmo tive uma oportunidade muito boa de experimentar a culinária aqui do chefe Luciano Macri e ele fez uma harmonização. Sim. Né? Fala um pouco pra gente dessa harmonização, até aproveitando aí a brecha do vinho. A brecha do vinho. Certo. Na minha cozinha, ela é praticamente uma cozinha italiana clássica. Como a Itália é uma península, estamos ali no Mediterrâneo, eu procurei aprimorar um pouco mais do elemento mediterrâneo, que entra certamente um polvo, moluscos, peixes de água quente, muitos crustáceos. E ontem desenvolvemos essa ideia de um menu, não diria degustação, eu diria um menu de tempos, onde elaboramos duas entradas, inclusive harmonizadas com algo muito parecido, muito próximo. Ah, sim. Que bom. A temperatura pede, né? Agora nós estamos entrando no verão. Eu te diria o verão, essa primavera realmente não existe mais essas 4 estações. Não temos mais. Chefes da minha escola, aqueles que eu realmente trato como maestro, eles trabalhavam com cardápios de 4 estações. Hoje se fala de 2 estações, é realmente um pouco difícil. Então era exatamente para difundir um pouco da cultura mediterrânea, utilizando ingredientes locais. Temos muita variação de peixe, temos 4.000 quilômetros de litoral praticamente no Brasil, então tem muita coisa a ser explorada em diversas técnicas, texturas, cores e gostos. Você então, tem fornecedores locais? Sim, tem bastante fornecedores locais, sim. Trabalhamos com alguns ingredientes importados, porque realmente reproduzir é um pouco difícil por não existir a técnica. Mas muita coisa hoje no Brasil, um exemplo fugindo um pouco do tema peixe, é o Nordeste. O Nordeste hoje é o maior exportador de queijo de cabra do mundo. Então, assim, já é uma cultura que era um pecorino italiano que começa realmente a derivar e acho que imigrantes, né, começam realmente a aprimorar e passar a cultura e novos empreedores começam a apostar nesse mercado. Novamente, você lembrou um petisco que iria muito bem com esse moscato. Perfeitamente. Né? Pela acidez, pelo conjunto. Basta uma lasquinha dele, inclusive, já era um casamento perfeito. Luciano, como é que você pensou em seguir essa carreira de chefe de cozinha? Essa é uma história um pouco curiosa. Eu, como primeira formação, eu fui militar da Aeronáutica Brasileira. Sou filho de italianos, mas nasci em Belo Horizonte, sou mineiro. E me transferi para a Aeronáutica quando eu prestei um concurso. Eu tenho dupla cidadania, né? Então eu poderia exercer no Brasil também. Meu sonho era ser piloto, essa era a ideia. Comecei a estudar para piloto privado, fiz minhas horas de voo, mas o financeiro da época realmente não era suficiente. Fiz um concurso para virar militar e peguei minha formação eu sou formado em Ciências Aeronáuticas no Brasil. Só que naquela época eu queria expandir um pouco esse estudo, então fui para a Itália, porque por ser de origem italiana, ter realmente a dupla cidadania, eu tenho familiares na Itália, então minha avó mora na Itália, meus tios, e aproveitei essa economia de estar morando na Europa, na Itália, para poder expandir os meus estudos. Só que, não só expandir os estudos, precisamos também de sobreviver, então eu tinha que trabalhar em uma área.
Até 1999 eu realmente não sabia cozinhar nada, absolutamente nada. É uma curiosidade que, chegando na Itália, eu falei, o que eu gosto de fazer para poder trabalhar realmente e pagar os meus estudos? Eu gostava de cozinhar, mas nunca tive coragem. Então eu entrei para um restaurante de um conhecido para lavar prato. Essa era a ideia, para poder realmente sobreviver. E vendo aquela situação, aquela harmonia da cozinha, aquele estresse ao mesmo tempo, mas era muito lindo, era dinâmico demais, eu comecei a tomar gosto, comecei a arriscar aqui, arriscar ali. E durante um ano eu fiz esse trabalho e onde o próprio chefe da cozinha reconheceu meu trabalho e falou, Luciano, você tem jeito para fazer. Bacana. Falei, ótimo, comecei a apostar e quando eu vi que realmente eu estava no fogão, pilotando, né, um fogão, né, que era antigamente a origem, era pilotar um avião, eu decidi estudar, eu decidi me dedicar a essa profissão e passaram-se já 12 anos e cada dia evoluindo. Não posso dizer hoje chefe de cozinha acho que é só um status. Realmente todos nós somos cozinheiros e hoje eu sou líder, lidero uma empresa, lidero diversos eventos, lidero consultorias, mas realmente é um projeto que ainda levaria outros 30 anos, cada dia com o maior aprendizado. Quais os países que você passou? Passei por Itália, Grécia, Suíça, Áustria, basicamente esse registrado, e trabalhei diversos projetos, entre eles hotéis, restaurantes, consultor também na Suíça, mas grande parte na Itália, 8 anos na Itália. Na Itália, em algumas cidades. E você é da sua terra natal? Minha terra natal, Belo Horizonte, eu não tive... sei se você sabe, no nosso primeiro programa, a Elzinha Nunes veio aqui e nos deu uma entrevista fantástica e abriu com a culinária mineira. Fantástico. Coincidentemente, eu morava um quarteirão do primeiro restaurante dela. Que beleza. E é um paladar, eu acho que a cozinha mineira é uma identidade particular. O Brasil, falaremos um pouco mais, mas o Brasil ele tem identidade própria. Todo mundo fala que a cozinha do Amazonas talvez seja a identidade bem raiz brasileira, né? Mas a mineira tem um meio baiano com um meio de tropeiro e tem uma particularidade diferente, que é um pouco escravo, mas um pouco também de identidade vamos falar, de personalidade. Exatamente. Coisa que o paulista também tem, né? Uma curiosidade é que qualquer 10, 15 quilômetros que você sai de Belo Horizonte, né, você tem um galinheiro onde você escolhe a sua galinha caipira e faz um frango ao molho pardo de uma forma divina. Maravilha. Muito rústico. E o que o fez retornar ao Brasil? Sim, eu fiz minha vida na Itália, né? Estudei na Itália, adquiri uma outra profissão. E há 2 anos atrás, exatamente, eu fui casado na Itália. Minha esposa, minha ex-mulher, ela é brasileira. Retornamos ao Brasil por um trabalho dela, onde eu estava realmente chefiando um restaurante na Itália. Sentamos para discutir o Brasil. E o Brasil é um país emergente de um potencial enorme. Falando de gastronomia, nós estamos em São Paulo, onde hoje em São Paulo tem o maior número de estabelecimentos físicos destinados à gastronomia do mundo. Não ainda o maior em variedades, mas estabelecimento cadastrado ainda é o maior, já é o maior. E matéria-prima então, gente, infinitas variedades. Falava-se que o vinho no Brasil era caro, hoje não é mais. As pessoas já estão pegando um conceito e plantando e cultivando nos arredores e melhorando a qualidade, trazendo realmente não o produto e sim a informação para poder cultivar o produto. Então, assim, tem um leque de informação que eu acho que realmente convido outros que não tiveram prazer de voltar para o Brasil ou conhecer pessoalmente de trabalhar aqui. Essa é realmente um projeto interessante. Atenção, porque isso é uma verdade, muita gente saindo daqui para ir para fora e a gente tem aqui um vasto caminho a ser seguido. E falando dos vinhos, acabei de voltar da Avaliação Nacional de Vinhos, fiquei uma semana novamente lá no Sul e a qualidade dos vinhos está inconteste. Fantástico isso. E nós temos 40 anos praticamente, contra 2000 do Velho Mundo. Exatamente. Então, estamos andando mais do que eles andaram. Concordo. Né? Eu estive há 3 anos atrás numa feira onde o Malbec ganhou um grande prêmio. Claro que nomes são variantes, são tantos variantes, né, tantas vertentes que realmente é difícil. Mas isso há 3 anos antes de retornar ao Brasil. Então, tem realmente uma evolução e essa evolução tem que ser respeitada e tem que ser divulgada. Ótimo. Porque hoje, próxima a grandes eventos, nós temos aí Copa do Mundo, nós teremos Olimpíadas, teremos o Rotary aí no Brasil também, que vai movimentar muitas pessoas. Eu acho importante valorizar isso agora. Temos tempo ainda de realmente fomentar e defender, né? E defender, porque é marca própria, é marca nacional. Sem dúvida. Exatamente. A pergunta agora para os dois. Vocês acham que nós temos profissionais preparados ou vamos conseguir preparar profissionais tanto para o vinho, né, o serviço do vinho, quanto para o do restaurante, para a Copa, para as Olimpíadas? O senhor Álvaro, mais experiente, responder primeiro. Com relação ao vinho, posso garantir a você que todos os enólogos que vêm de fora, todos os visitantes que vêm de fora, sejam produtores ou sejam sport managers, que vêm
ao nosso encontro, onde nos encontramos em almoços, em jantares, elogiam o nosso serviço. Dificilmente você vê um país, por mais tradição que tenha, em termos de vinhos, fazer um serviço tão bem feito, tão adequado em termos de temperatura, em termos de taças, em termos de serviço, de modo geral, com relação ao vinho. Com relação à gastronomia, está caminhando, estamos hoje na busca, o Luciano acabou de falar, estamos na busca de fornecedores, procurando nos cercar de coisas mais próximas, para que você tenha não só os orgânicos, mas o frescor desses alimentos, para não terem que viajar 8.500 quilômetros de costa, né? Então, eu creio que sim, mas a gastronomia é com ele. Ok. Bom, eu posso fazer um pequeno comparativo, não desmerecendo ou favorecendo países, mas vamos falar um pouco da escola europeia com relação à formação gastronômica. Não existe ainda um curso superior. É considerado um curso técnico. Assim como um piloto de avião é um curso técnico, um cozinheiro na Europa ainda é um curso técnico. Um curso técnico onde o estudante, ele decide lá no final do científico, que mudou até o nome, né? Agora um outro nome, o terceiro ano científico, ele escolhe se ele quer o clássico ou se ele quer o hotelaria e turismo. Sim. Então ele já é preparado logo na saída da adolescência para esse setor, porque são países realmente onde atrai o turismo. Sim. Então é necessário. O Brasil, por que não? É um país também que atrai o turismo. Então, acho que deveria, hoje, não só as formações privadas, tá? Porque não existe um curso de gastronomia na instituição federal, deveria ser valorizado assim, e não outra. Por terem criado um título gastronômico, uma graduação de gastronomia, aqueles que não possuem a graduação, eles realmente são um pouco desmerecidos no mercado. Só que para conseguir hoje um título de graduação no Brasil, você precisa de R$ 2.500 mensais, nas médias universidades. Sem dúvida. E como que vamos descobrir talentos num país que realmente ainda não tem uma parte alavancada financeira? Então, eu acho que está entrando numa contradição que as pessoas que podem realmente estar num curso de gastronomia de 2 anos e meio a 3 anos e se qualificar chefe de cozinha, teoricamente, ela, quando entra na cozinha, vê muitas vezes que não é aquilo que ela gostaria de fazer, porque é um trabalho árduo. Todo mundo fala chefe de cozinha, glamour. Sim, na frente da televisão, nas câmeras, os pratos finalizados, é um glamour. Glamour para meia dúzia, né? 14 horas na cozinha, selecionando ingrediente, coordenando equipe, não permitindo erros, porque se o prato chega na mesa com erro, realmente volta. Então, está tendo esse contraste de descobrir novos profissionais interessados e aqueles que podem ter a capacitação. Então, acho que deveria realmente ter um meio termo de tudo isso e definir. Desculpa, gente, por favor, peço perdão. Está te chamando. Exatamente. Hoje nós temos um evento. Eu sei disso, nós estamos 3 horas da tarde atrasados, exatamente. Mas eu acho que serve até de alerta. Nós não queremos atrasar você. Não, sem problema, que isso. Certo? Você tem alguma outra pergunta interessante? Tem outra pergunta aqui para ele, assim. O que a gente gostaria de saber aí Sim. é como é que se cuida do nome e da imagem de um chefe. Como é que se faz o nome e a imagem de um chefe nesse mercado? Eu aprendo também essa afirmação todos os dias. Ser chefe de cozinha, estar na cozinha, você aprende novos desafios com novas pessoas que você trabalha. Agora mesmo um exemplo do evento de ontem, trabalhei com novas pessoas e novas estruturas, então ali é preocupante porque você fala, nossa, eu tenho que defender realmente aquilo, a expectativa dos convidados, mas de repente não tenho a segurança de estar naquele local. Então eu acho que a humildade é a primeira resposta. Você ser humilde de entrar numa equipe de cozinha, você estar chefe, você não é melhor do que ninguém. Não existe chefe de cozinha melhor do que o outro. Existem diferentes conceitos que têm que ser respeitados. Então eu acho que a humildade é a primeira colocação e a outra é a perseverança e a determinação de realmente querer aprender cada vez mais e ensinar. Não adianta você aprender também que na cozinha você trabalha em equipe. Se você não ensina naquele momento, você não será ninguém, realmente. Você não será tratado como chefe. Essa é uma resposta, acho que... Luciano, você é um chefe que presta consultoria também. Sim. Você precisa ter mais paciência com o cliente, vamos dizer, com a exigência do cliente, Sim. ou ensinando a sua equipe. E por que você optou pela consultoria e não abriu um restaurante? Sim. Vamos começar pela segunda pergunta. Eu optei ainda por consultoria porque eu ainda acho que tenho que aprender os erros de outras pessoas. Porque ser consultor é defender aquilo que você consegue suprir o erro. Mas você é consultor de um determinado ponto no restaurante, que é a cozinha. Mas eu trabalho muitas vezes com consultores do salão, com consultores de fornecedores, consultores no back da história. Então eu estou ali aprendendo o erro realmente e aqueles consultores estão me ensinando para poder, com a sua somatória de erros, desenvolver realmente o meu restaurante. Não falta muito, acredito eu. Já tem um bom tempo que eu estou nesse segmento em consultorias.
mas eu ainda não abri o meu porque eu ainda acho que não aprendi a lidar com ainda todos os erros que gerenciam um restaurante. Tem uma frase de um personagem muito interessante, que era um dos administradores da TAM, trabalhava na geração Rolim, que falava que administrar um restaurante é muito mais complexo que uma companhia aérea. Porque hoje um restaurante de 70 lugares, parece que não, mas se você elencar do palitinho de dente ao turno do lava-prato que faltou, nós estamos falando de aproximadamente 800 itens a serem gerenciados diariamente. Então, eu acho que realmente eu devo estar no caminho dos 550, 600 itens. Chegarei, gente, me perdoa, mas realmente o restaurante está ligado. Tá chamando. Não, a gente mas à vontade, nós estamos aqui justamente para contar a aflição que é o dia a dia. Bom, e isso faz parte do claro, faz parte do dia a dia. E o nosso programa tem essa característica. Nós queremos um programa bem autêntico, à vontade, e autêntico e verdadeiro. Exatamente. E nada mais verdadeiro do que o pessoal correndo atrás de um chefe que está hoje aqui nos dando, né, essa preciosa entrevista, esse depoimento maravilhoso. Eu gostaria muito de agradecer ao Luciano Macri, ao meu companheiro aqui de programa, o Álvaro César Galvão, avisá-los de que o próximo programa é com o proprietário da rede 1900, o Edrem Momo, do Tasca da Esquina, do Sagrado e Consagrado Bar. E também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Isto é Brasil, que nos serviu aqui desses móveis, a FFW Propaganda, que ajuda aqui na nossa produção, faz toda a parte de cenário e de filmagens para nós, a Caldagro e Associados, ao portal do Food Service, onde vocês vão assistir e estão assistindo a essa entrevista, e ao Divino Guia. Né? Divino Guia, que é o blog que eu faço com o maior carinho, com relação à gastronomia, principalmente vinhos e harmonizações, e que o endereço depois vocês verão no portal do Food Service. E a todos aqueles que nos patrocinam, como por exemplo esse belo moscato, que foi a importadora Abiflug que nos cedeu, sem pensar até em agradecimento, mas como eles são muito amigos e a gente vive desses momentos, e o vinho é gregário. E isso faz com que a gente lembre dos bons amigos. Sim. Gostaria de parabenizá-los. Obrigado pelo convite. Perfeito. E na nossa cozinha vocês estão sempre à vontade também, quando quiserem divertir, estar lá. Propomos um brinde. Vamos fazer um brinde. Salute. Tchim. Até mais. Até mais. Vai Até o próximo que vai programa. com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu. Passamos agora para o segundo bloco do nosso programa Chefes do Apetite. Estamos aqui com Adriana Furquim, que é consultora na área de alimentação fora do lar, e estará sempre conosco no segundo bloco do programa, respondendo algumas perguntas, fazendo alguns comentários sobre esta área que é bastante complexa, não é, Adriana? Bastante. Adriana, nós estivemos hoje aqui com o chefe Luciano Macri. E ele falou sobre formação profissional, sobre mão de obra para a Copa de 2014. E eu gostaria de pegar esse gancho e jogar a bola para você aí. Como formar uma boa equipe em restaurantes? Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, né? É o ponto crítico de qualquer operação. Mas eu acho que o processo de formação de equipe começa na seleção. Você saber o que você quer, o que você precisa e principalmente o perfil desse colaborador. Tecnicamente, não é fácil, mas eu diria que o comportamento dessa equipe é mais complicado do que a parte técnica. A simpatia, a integração, a forma das pessoas trabalharem juntas, para você conseguir justamente uma equipe coesa, harmônica e comprometida. Esse é o fator principal. Agora, aonde procurar? Então, hoje a gente tem um monte de escolas profissionalizantes que ainda não dão conta do recado. E o que acaba acontecendo é que as pessoas vão roubando colaboradores de outros empreendimentos, o que é uma prática comum e péssima, né? Porque isso gira um vício na contratação de você achar que só vale aquele funcionário que já está empregado. Tem gente boa por aí, agora tem que peneirar, tem que entrevistar, tem que perder tempo
e depois colocar esse funcionário para dentro, tem que formar, com treinamento, com atenção, comprometimento dos sócios mesmo, dos donos e gerentes, gestores, para que essa equipe ela realmente se torne uma equipe, uma grande família, né? Uma equipe integrada e que tenha um único objetivo, que é o sucesso do empreendimento. Empreendimento, sucesso, equipe satisfeita, política justa de salários, benefícios e tal, tudo fruto de um resultado positivo, não dá para começar errado, né? Então, eu acho que é por aí. Existe alguma receita para um restaurante não errar tanto com a equipe no atendimento do cliente? Uma regra, uma receita, alguma dica que você possa deixar? No atendimento, eu acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, a gente tem um buraco enorme, uma vala enorme entre a formação educacional e cultural das nossas equipes. Então, se você quer que ela atenda bem um cliente do seu nível cultural, você tem que passar essa informação, fazer com que ele tenha algumas vivências, levá-lo em outros estabelecimentos, levá-los, né, em outros estabelecimentos, para que eles tenham essa vivência, eles saibam o quanto é importante eles se sentirem bem atendidos, mal atendidos, a diferença deles serem atendidos, porque essa equipe que atende, ela não é atendida. Então, para ela achar essa diferença entre ser bem atendido e mal atendido, só ele vivenciando. Esse, para mim, é um dos pontos que podem fazer a diferença. Leve a tua equipe em outros concorrentes para eles sentirem o serviço. Por outro lado, é a presença do dono ou do gerente na frente de atendimento. É muito fácil você colocar um bom maître, um bom garçom fazendo esse cartão de visita, sendo esse cartão de visita. O duro é você estar presente e corrigindo, né, ou remediando eventuais falhas. Existem alguns ditados que comprovam, né, a questão da presença do dono, engorda o boi, né, a gente fica mais atento com isso. Eu acho que tem que estar presente. Aí você pode até me questionar, pô, e nos fast foods da vida, onde nunca o dono está presente, né? É sempre uma situação 100% profissionalizada. É um treinamento mecanizado, um treinamento rigoroso, é desta forma que você vai atender, ponto. Não existe uma liberdade e uma flexibilidade no atendimento. Existe um padrão, como num call center, num telefone. E segue esse padrão. E segue esse padrão. Agora, num restaurante à la carte, num serviço de rodízio, onde você interage com o garçom o tempo todo, o cliente, garçom, gestor, né, o gerente, você tem que passar uma outra postura. Acho que, de novo, é comportamental, né? Qual é o comportamento desse garçom? Ele é mole, molenga, desanimado, ou ele é um cara ligeiro, atento, preocupado em passar, em vender e não simplesmente em tirar um pedido? Porque tem os garçons que tiram pedido e os garçons que são bons vendedores e que poderiam ser, né, assim, vender qualquer outra coisa em qualquer outro segmento. Por quê? Porque eles convencem, eles entendem o cliente, eles ouvem o cliente, eles se aproximam. Acho que é nessa linha, mais ou menos isso. Eu fico imaginando você como consultora, quanto deve ser difícil convencer um proprietário a levar os colaboradores a outros restaurantes. Eu acho que a gente volta talvez o ponto mais crítico. É fazer com que o proprietário, o empreendedor, ele entenda que isso é um investimento. Agora, a gente tem um problema sério que é turnover, né? Você perder esse colaborador por R$50, por R$100, por R$200. A gente volta àquela situação da contratação. Você vai contratar do vizinho, amanhã alguém vai contratar o cara que você já roubou de outro. Eu acho que o proprietário, ele tem que entender que isso é um investimento e que, se ele criar um clima satisfatório, um ambiente agradável, justo, mais uma vez harmônico e coeso, ele vai conquistar essa equipe. A equipe, ela tem que ser conquistada, tem que mostrar para a equipe que vale a pena trabalhar ali. Então, a partir do momento que vale a pena trabalhar ali, investir nessa equipe não se torna um problema.
né? Você acaba levando... Quanto custa levar um garçom para jantar fora? R$50? Não precisa ser na melhor situação de atendimento, né? Mas numa boa situação ou numa situação até crítica para você mostrar justamente os erros que um determinado outro estabelecimento comete, que é a parte mais comum. Aí eu me coloco em outro papel, né? A consultora que também é consumidora, e que você vai e fica analisando os erros de cada equipe e aonde eles poderiam minimizar. Essa semana estou fazendo um trabalho de cliente mistério para uma das redes que eu atendo, e a discussão é sobre o atendimento, é de você avaliar o atendimento, né? Então, quantas vezes o próprio dono se coloca nessa condição de avaliar criteriosamente o seu atendimento? Ou ele só ouve o cliente, ou ele só ouve o que o concorrente fala. Então é complexo. Agora precisa pegar na mão, né? Ensinar, mostrar como é que faz, senão não vai para frente. Ou seja, motive para ter a satisfação do cliente. Conquiste como você gostaria de conquistar um cliente. Conquiste, seja justo, seja transparente e seja profissional, acima de tudo. Bom, com isso fechamos o segundo bloco do programa, agradecendo a Adriana Furquim por ter nos brindado com este momento, e também gostaríamos aqui de agradecer aos nossos apoiadores, a AB Uniformes, que cedeu aí o uniforme do Álvaro César Galvão e o meu, a Isto é Brasil, que nos ajudou aqui com os móveis, né, com esse belíssimo cenário, a FFW Propaganda, a Caldagro e Associados e a Escola de Artes Cênicas, que nos cede o espaço para a gravação do programa. Até vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seu